conhecimento que o Dr. Savimbi jogou um papel preponderante para a aproximação, não é, dos três movimentos. Temos conhecimento que em Alvor, segundo dizem especialistas, o acordo estava minado. E há uma ala do movimento das Forças Armadas Portuguesas que diziam, até o Rosa Coutinho chegou a dizer isso publicamente, que entre os três movimentos de libertação nacional, só o MPLA que está preparado para governar Angola. O acordo de Alvor estava minado por aquilo que eu já disse um bocadinho atrás. Porque, para além da aproximação em Mombasa dos três movimentos de libertação, o MPLA reuniu-se com o movimento das Forças Armadas Portuguesas e o próprio MPLA em na Argélia. E é ali onde estabeleceram a estratégia que permitiria um MPLA assumir a independência de Angola, o pós-colonial. E, infelizmente, também os movimentos de libertação, os outros dois movimentos de libertação, não se preveniram para este jogo, para essa estratégia que o MPLA tinha perspectivado. Todos eles estavam avisados sobre isso, mas não tiveram capacidade de negociação, capacidade de organização que permitisse não realizar este desiderato aqui no interior. Porque mesmo os cubanos, inicialmente, não eram um contingente tão forte que permitisse derrotar um contingente bem organizado de forças unidas entre a FNLA e o MPLA, entre a FNLA e a UNITA, para saírem de Luanda, por exemplo. Porque aquela batalha de Luanda é uma batalha que quer a UNITA, quer a própria FNLA, tinham muito mal previsto. E é assim que o MPLA ganha vantagem com o poder popular e então os outros movimentos são obrigados a abandonar Luanda e a capital fica sob o controle do MPLA e daí em diante tudo que foi feito era só uma questão de tempo para o MPLA proclamar unilateralmente a independência de Angola em nome do Comitê Central do MPLA. Ainda estamos à espera da proclamação da independência de Angola em nome de todos os angolanos. Essa do Comitê Central ainda precisa de ser analisada. E o próprio MPLA tem de perceber mesmo que a independência que proclamou em nome do Comitê Central precisa de ser bem revista. Se bem que já não vamos mudar as datas e outras coisas, porque elas tinham sido previstas no acordo de Alvor, mas precisamos desta independência de todos os angolanos, porque aquela de fato é mesmo do Comitê Central do MPLA que nos trouxe depois desses 50 anos de independência. Estamos aqui a viver os 50 anos de independência sob a independência do Comitê Central do MPLA. Infelizmente, não é independência de todos os angolanos. Temos de perceber isso. Por isso, no quadro da Revolução Democrática, que é o legado deixado, que as falas deixam, este é um legado que vai ter que continuar para corrigir esses defeitos. Ter a razão os nossos irmãos. Recuando 1975, os três movimentos de libertação nacional, a UNITA, o MPLA e a FNLA, e as forças portuguesas, eles criam forças unidas, não é? Angola teria, de acordo com os acordos de Alvor, Angola teria um exército inicial de 48 mil homens. Desses 48 mil, 24 mil seriam portugueses, que continuariam por cá para ajudar a consolidar as instituições. E volto outra vez aos discursos a conferência de imprensa que o presidente ou o engenheiro Adalberto fez ontem, onde dizia que
as instituições são os donos das regras do jogo. São elas que mandam para o bem ou para o mal. Portanto, nós teríamos um exército de 48 mil homens, dos quais 24 mil seriam portugueses, que ajudariam a transição para a consolidação das estruturas, das instituições, etc, etc. Saídas desses acordos e do pós-colonialismo. E cada um dos três movimentos entraria com 8 mil efetivos, prefazendo isso 24 mil homens. Os excedentários seriam, portanto, organizados de formas a serem reinseridos socialmente, portanto, na sociedade pós-colonial. E, infelizmente, este projeto não vincou, e as instituições que se criaram são aquelas que vieram da independência proclamada em nome do Comitê Central do MPLA, das instituições da República Popular de Angola, com o Conselho da Revolução como instituição máxima, uma instituição que era mais militarizada do que política, não tinha sensibilidade de perceber outra Angola mais distante daquela que era do Comitê Central do MPLA, e é assim que essas instituições que não foram inclusivas não permitiram que Angola, portanto, impedir que Angola descarrilasse para o conflito armado que nos levou até 1991 com o acordo de Icesa. Exato. Em 1975, depois do MPLA ter expulso em Luanda a FNLA e a UNITA fica confinada no Ambo. E assistimos no Ambo uma avalanche de jovens, muitos ex-militares, pertenciam às Forças Armadas Portuguesas e outros não, e aderirem massivamente às FARC. Houve uma mobilização, o segredo foi uma mobilização extremamente estruturada. Olha, este movimento iniciou mesmo depois do 25 de Abril. Eu fui para as bases do Massive em agosto de 1974. Estava de férias e eu queria fazer engenharia, na área da agricultura. Portanto, queria ser agrônomo. Mas o meu pai éramos 9 filhos, e desses 9 eu tinha concluído aquilo que é o 7º ano, e eu achava que devia trabalhar uns 2 anos para depois disso ir para a faculdade. Quando entro para o comboio, comprei até passagens no Caminho Ferro de Benguela, no Ambo, para ir para o Mochico, que era considerada a zona operacional do Mochico naquela altura. E ali, quem fosse para a área do professorado ganhava melhor do que quem ficasse aqui no Ambo ou em Benguela. Eu preferi ir mesmo na zona operacional, porque também tinha lá os meus primos, e eu ganharia um pouco mais, e em 2 anos eu teria o pecúlio suficiente para poder depois prosseguir com os meus estudos. Quando vou para o comboio, encontro-me com os meus colegas do seminário, a irem para o Massive, e dentre esses estava ali o Alicerce Mango. E os meus colegas de seminário eram o Marcial Inandafa, era o Marcial Yamene, era do Cunene, estudou comigo no seminário Norte do Espírito Santo. Era o Nicolau Inandafa, também do Cunene. Era o Lucas do Congelene, também do Cunene, todos a irem para o Massive. E eu perguntei-lhes para onde é que eles estavam a ir. Eles disseram que estavam a ir para o Massive, nas bases da UNITA, mas estavam a ir com o mais velho
chamado Jeremias Cossia. Jeremias Cossia, que sim, o tal mais velho estava ali. Apresentem. Então levaram-me até o carruagem onde estava o mais velho, apresentaram. Afinal, o mais velho tinha sido capturado em 1965, quando saiu da China, capturado, veio até Luanda, estava mesmo nas cadeias de São Paulo, mas depois tinha uma forma de prisão em que durante o dia podia sair e à tarde voltava outra vez para a prisão. Mas foi nessa altura também que ele começou a formar células aqui em Luanda. Aquilo estava ali formado um revolucionário, começou a formar algumas células aqui em Luanda, e dentre essas estavam os velhos Marianos Caputo, o velho Moreira, o pai da Quaiela, e depois entraram nesta célula o Honório Vandune e outras pessoas daqui já de Luanda. Portanto, esse trabalho foi feito pelo mais velho Jeremias Cossia. O colono parece que depois detectou esse movimento, então pegou no mais velho Cossia e enviou para São Nicolau. Em 1974, saiu da prisão, São Nicolau, e então naquela altura, em agosto, estava aí para o Massive para ir apresentar-se à direção. Olhem para a integridade das pessoas e do nacionalista daquele tempo. É assim que eu conheço o mais velho Cossia, e é assim que eu mudo a minha viagem para o Massive, e para o Mochico, para ir trabalhar, e vou para as bases da UNITA. Portanto, não utilizei a minha passagem do Cangumbe ao Luena, e um dia vou cobrar este remanescente ao CFP, porque me deve. Isso é brincadeira à parte. Portanto, já naquela altura, sentia-se essa záfama dos jovens a irem para as bases dos movimentos de libertação. Os do MPLA para os CIRES, os Centros de Instrução Revolucionária do MPLA, inicialmente eram feitos lá fora, Brazzaville, Nazária. Nós da UNITA fomos diretamente para as bases da UNITA. E dentre esses apareceram muitos jovens. E quando eu acabei o curso político, foi ali, sem deixar depois, foi ali onde eu conheci alguns elementos da SWAP, fardados mesmo. Tinha um fardamento específico, um fardamento castanho. E eu disse, mas esses senhores aqui, e eles moravam lá no comando, na área onde estava o Dr. Savino. Eu perguntei, mas esses senhores não eram dirigentes da SWAP? Porque, afinal de contas, durante a guerra colonial, o mais velho Colunga, que era o comandante da frente sudeste da UNITA, naquelas áreas onde depois se estabeleceu a JAM, é onde exatamente estava o mais velho Colunga, com efetivos da SWAPO a fazerem penetrações na Namíbia. E é ali onde muitas vezes operações coligadas dos sul-africanos com os portugueses, com helicópteros, penetravam naquela área para combater gente da UNITA e gente da SWAPO. Portanto, é só ver como é que, afinal de contas, as coisas se processam. Nós fomos os aliados que já estivemos com a SWAPO aqui dentro do país. E também fomos nós, em 1974, a receber muitos jovens, já no período de 74, 75, muitos jovens a virem da Namíbia, apanharem o comboio para a Zâmbia. Muitos desses jovens foram se juntar à SWAPO através do esforço que a UNITA desenvolveu. Portanto, são esses legados de luta, de libertação conjunta que nós fomos fazendo já naquela altura. E isso tem memória e está lá. Portanto, muitos dos jovens que vinham da tropa colonial foram para as bases da UNITA, outros foram para a SWAPO, outros foram para o MPLA, outros também foram para a FNLA. Portanto, e para a UNITA foram muitos, foram milhares e milhares de jovens. Eu, já como um comissário político da UNITA no Cubal,
não estiver errado, eu despachei centenas, milhares de jovens daquela área do Caimbambo, Cubal, Ganda, Xongoroi, Quilengues, despachei muitos jovens, portanto, para as bases da UNITA através do caminho de Ferro de Benguela. Exato. Depois, bem, 11 de novembro, e o 11 de novembro já foi dito aqui pelo general Numa,